A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa aula preparatória para a classe Maravilha de Sião, a classe de professores da nossa igreja, que é a Igreja Assembleia de Deus, em Campo Grande. Nossos pastores presidentes, pastor Alessandro Malafaia e sua esposa, pastora Aline Malafaia. Nosso superintendente geral é o evangelista Leonardo Souza. E eu sou o presbítero Nilson, e hoje estaremos falando aqui a respeito da nossa lição de número 1 do próximo trimestre de 2026, para a aula preparatória para os professores. De antemão, quero agradecer a oportunidade que me é concedida, primeiramente a Deus e a todos os demais envolvidos, pelo privilégio de podermos estar juntos nessa obra de evangelização e de ensino da palavra de Deus. Obrigado a cada um dos professores que tem estado conosco, nos apoiando, nos ajudando e participando conosco desta aula maravilhosa. Nosso trimestre, que começa no dia 4 de janeiro, quando vai ao ar nossa primeira aula, tem as seguintes lições, são 13 lições. Nós estaremos estudando sobre o tema Os Discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus. Ao longo desse trimestre, nós estaremos estudando várias lições sobre este tema, os discípulos de Jesus Cristo. E hoje, nos tempos contemporâneos, também fazemos parte desse discipulado, somos aqueles que deram continuidade à obra de evangelização até que o Senhor volte. Então, na lição de número 1, nós estaremos estudando os discípulos de Cristo são novas criaturas. Na aula de número 2, princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Aula 3, os compromissos dos discípulos de Cristo. Lição 4, os discípulos de Cristo e a tentação. Lição 5, a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. Lição 6, oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. Lição 7, vencendo as estratégias e proposta do inimigo. Lição 8, os discípulos de Cristo e o bom ânimo. Lição 9, os discípulos de Cristo e o processo da santificação. Lição 10, missão dos discípulos de Cristo. Lição 11, o caráter dos discípulos de Cristo. Lição 12, os discípulos de Cristo e o Espírito Santo. E, por fim, a lição de número 13, os discípulos de Cristo e a bem-aventurada esperança. Estas são as nossas lições que nós estaremos estudando ao longo desse próximo trimestre, e tenho certeza vai ser uma bênção e motivo de grande edificação para o corpo de Cristo na face da terra. Então, começamos aqui com a nossa lição de número 1, cujo tema é: os discípulos de Cristo são novas criaturas. Nosso texto áureo, que se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 10, diz assim: vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Verdade aplicada: o discípulo de Cristo anda em novidade de vida, não mais dominado pela natureza pecaminosa. Então, nós que somos discípulos de Cristo, continuamos esta obra de evangelização. Quando aceitamos a Jesus, nós passamos a ser novas criaturas, e agora nós vivemos de maneira diferente da qual vivíamos anteriormente. Aqui nós temos uma imagem com irmãos, evangelizando, jovens, adolescentes, irmãs, irmãos, fazendo a obra, ou seja, cumprindo o ID de Jesus como discípulos que somos. Os objetivos da nossa lição são que, ao final da nossa aula, nossos alunos possam reconhecer o valor do arrependimento para a vida cristã. Nossos alunos também deverão aprender, e saber ressaltar que em Jesus somos novas criaturas. E ainda, saber que Cristo nos oferece uma nova vida. Nossos textos de referência
para a lição de hoje se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, verso de número 2 ao versículo 6, que diz assim: de modo nenhum, nós que estamos rodeados, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Estes versículos, meus irmãos, enfatizam a ressurreição de Cristo e a libertação dos crentes do pecado, promovendo uma vida nova em Cristo. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a sofrer, né, a ação do Espírito Santo na nossa vida, que nos traz regeneração. Então, passamos também a ter direito à ressurreição e à salvação. Não vivemos mais sob o domínio do pecado. Neste trimestre, que é o primeiro trimestre do ano, nossa temática é o discípulo de Cristo, uma abordagem desde o novo nascimento até a volta de Jesus. Veremos que ser discípulo exige um estilo de vida de comprometimento, transformação e entrega total ao Mestre. Nosso objetivo é refletir sobre o que significa seguir a Cristo em um mundo que anda na contramão dos princípios bíblicos. A vida de um discípulo de Cristo inicia com a experiência do novo nascimento. A partir daí, vamos estudar sobre a relevância da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus, oração e o jejum, entre outros assuntos. Esses serão os temas que nós estaremos estudando ao longo deste trimestre, dessas próximas 13 lições em 2026. O esboço da lição de hoje. Na lição de hoje veremos a necessidade de o ser humano se arrepender e crer em Jesus Cristo a partir do anúncio do Evangelho e pela atuação do Espírito Santo. Nossa lição está dividida em 3 tópicos, a saber, tópico 1, uma nova dimensão de vida. Tópico 2, em Cristo somos nova criatura. Tópico 3, Cristo nos proporciona uma nova vida. Nosso primeiro tópico, que é o tópico de número 1, uma nova dimensão de vida, nele também está subdividido assim. 1.1, o arrependimento é uma ordenança. 1.2, o arrependimento conduz à salvação. Tópico 1.3, o arrependimento e a nova criatura. No tópico 2, em Cristo somos nova criatura. Veremos também, né, a sua divisão em 3 partes. Assim, a primeira parte, tópico 1, 2.1, a transformação espiritual em Cristo. Tópico 1.2, 2.2, a conversão e a fé. E no tópico 2.3, viver no mundo como nova criatura. E no tópico 3, o título é a nova vida em Cristo, subdividido também em 3 partes, cuja primeira é a nova identidade em Cristo, a segunda, caminhar em santidade e propósito, e por fim, comunhão e missão na comunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós colocamos uma figura, né, representativa do primeiro casal no Jardim do Éden, quando foram criados por Deus. Então, uma nova dimensão de vida quando aceitamos a Jesus, quando nos convertemos ao Senhor, porque após a queda do primeiro casal, todos os seres humanos passaram a nascer com a natureza pecaminosa e, consequentemente, né, a morte passou a atingir
a todos, pois que Deus havia falado com este casal, né, para não tocar naquela árvore, porque certamente morreriam. E eles desobedeceram ao Senhor, então a morte passou dele para todos os seus descendentes, e nós somos descendentes também de Adão e Eva. Mas Deus também providenciou um meio para que nós pudéssemos ser restaurados. E esta restauração veio através do sangue de Cristo Jesus, que padeceu na cruz em meu e em seu lugar. Então, o pecado causa separação entre o homem e Deus. Mas a restauração da comunhão ocorre quando o pecador ouve o chamado de Deus para arrepender-se e lhe obedece. Então, esse chamado era para aceitar Jesus, né, o seu sacrifício que morreu no nosso lugar, um preço que nós não poderíamos pagar, Jesus pagou. Então, quando nós o aceitamos, nós nos convertemos, o Espírito vem trazer vida a nós e passa a habitar na nossa vida. A necessidade do arrependimento do ser humano é enfatizada na obra da evangelização iniciada por João Batista na preparação para o início da obra redentora de Jesus Cristo. Aí vemos que a palavra era pregada e ensinada visando a restauração da comunhão entre Deus e a humanidade que estava caída. A necessidade de arrependimento continuou sendo enfatizada pelos apóstolos após a ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, da mesma forma, continuamos hoje a realizar esta obra de evangelização, pois Jesus nos ordenou que nós assim pregássemos aos 4 campos da terra até que ele viesse buscar a sua igreja. Então, continuamos evangelizando e com o auxílio e a direção do Espírito Santo, sempre, a fim de que todos venham a ter conhecimento da necessidade de arrependimento para restauração e comunhão com o nosso Pai Celeste. Aos pés da cruz, nós nos encontramos, então. O arrependimento é uma ordenança dada, né, a nós para que a gente possa ser redimido. Então, no Antigo Testamento, os profetas também tinham a incumbência de confrontar o povo e pregar a mensagem do arrependimento, pois que o povo havia se distanciado cada vez mais da presença de Deus. Então, vemos em vários textos sagrados os profetas sendo enviados por Deus para alertar, para exortar o povo e conclamar a que eles voltassem e fossem reconciliados quando passassem a obedecer ao Senhor e andar no temor de seus caminhos. Então, o arrependimento deve ser encarado como uma necessidade fundamental para o homem. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas isto acontece mediante a pregação da palavra de Deus. Somente o arrependimento não pode levar o homem à salvação, porque o homem ele precisa se arrepender, mas também ele precisa tomar uma decisão de deixar o pecado. Não basta ele se arrepender e continuar no pecado. Ele precisa decidir-se, deixar o pecado e seguir a Jesus para então andar na luz e, consequentemente, em novidade de vida. Tópico 1.2. O arrependimento conduz à salvação. Em Romanos 3:23, Paulo ressalta que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Voltar à presença de Deus, portanto, só é possível pelo arrependimento, conforme lemos em Atos capítulo 3, verso 19. Então, isso é crucial para sermos novas criaturas. Arrepender-se não é somente se entristecer, mas inclui decidir mudar e não somente decidir mudar, mas mudar realmente, né? Não somente de palavras, mas de atitudes, seguindo o padrão estabelecido por Deus. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que nós, eu e você, continuemos apregoando a mensagem do reino. Arrependei-vos. Então, até hoje, nós continuamos com essa missão, e essa missão tem a duração de até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, seremos recolhidos, estaremos com ele, então não haverá mais a necessidade. Mas até então, nós temos que pregar a palavra do Senhor. A nossa primeira palavra-chave é a palavra arrependimento. Tópico 1.3. Arrependimento, o arrependimento e a nova criatura.
Ser uma nova criatura em Cristo é resultado de um autêntico arrependimento. Quando Jesus advertiu seus seguidores a que se arrependessem, também lhes disse para que crescem no Evangelho. Portanto, o arrependimento e a fé caminham juntos. Temos que crer no Evangelho, na palavra do Senhor, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa bússola que nos orienta até o caminho dos céus. A fé em Cristo produz uma vida íntima com Deus. Então, quando nós cremos em Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus e passamos a ter intimidade com Deus. Isso é enfatizado também através da leitura e meditação na palavra, do jejum e da oração. Todo discípulo necessita ter, né, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, de meditação na sua palavra, uma vida de jejum, né, e de consagração ao nosso Deus. Quando nos convertemos e recebemos a Jesus como nosso Salvador, somos justificados, né, através da fé no sacrifício vicário de Cristo. E a partir daí começa o processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tópico 2. Em Cristo somos nova criatura. O pecado afasta o homem de Deus e o perdão só é possível mediante o arrependimento e a confissão. Então, para sermos perdoados, nós precisamos nos arrepender e confessar o pecado. Então, quando nós nos arrependemos, confessamos e deixamos o pecado. Em Romanos 3, 23, lemos que todos pecaram. Desde quando nós nascemos, nós já nascemos em pecado, porque nós herdamos dos nossos ancestrais o pecado, passou a todos nós também. Então o apóstolo Paulo diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então que nós possamos viver em novidade de vida. Tópico 2.2, né? Nós quando, antes de aceitarmos a Jesus, nós estávamos perdidos. Aqui temos uma figura indicando dois caminhos, o caminho da direita e da esquerda. O caminho da esquerda está escrito aqui perdição e o da direita salvação. Então nós andávamos perdidos, mas Jesus nos encontrou, né, através da palavra pregada que ele enviou a que fosse pregada a nós, e o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e hoje andamos no caminho da salvação. Nascemos de novo. Então, nascer de novo, né, a conversão e a fé. Nascer de novo é a condição para entrar no reino de Deus. Em Cristo recebemos o perdão e a identidade de filhos de Deus. Essa nova realidade provoca mudanças verdadeiras e definitivas na vida dos convertidos, dos que perseveram na obediência do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2.3. Viver no mundo como nova criatura. Nós aceitamos a Jesus, nós não saímos deste mundo, continuamos a viver neste mundo, mas agora a nossa vida é diferente. Nós fomos transformados pela pregação da palavra, pelo Espírito Santo que passou a habitar em nós, começou a aparar as nossas arestas, tirar tudo quanto desagradava ao Senhor. Então começamos a sofrer uma transformação em Cristo. E esta transformação impacta o nosso dia a dia, refletindo, né, nas escolhas, nos nossos relacionamentos, que glorificam a Deus e testemunham a nova vida que passamos a ter através da conversão. Então, o Espírito Santo é ele que traz regeneração, transformação, né, no nosso interior, produzindo mudança de comportamentos, produz mudanças nas nossas escolhas, na nossa maneira de pensar, de agir, de vestir, toda a nossa maneira de se proceder. Então, isso acontece não é por mérito nosso, não foi porque nós éramos bonzinhos, que tinha isso ou tinha aquilo, porque Deus olhou para nós e falou, esse aí, ele preenche aqui certos jeitos. Não, nós, né, passamos a ser morada do Espírito Santo somente pela graça e misericórdia de Jesus. O mérito é todo de Jesus, porque ele morreu no nosso lugar. Então, ele deu-nos condição de sermos chamados agora de filhos de Deus.
o mérito nos foi dado, né? O mérito é de Jesus e nos foi dado segundo a graça dele. Não pagamos nada, é somente crer. Nossa segunda palavra-chave é fé. Precisamos ter fé. Aleluia. Pois somos nova criatura. Tópico 3. A nova vida em Cristo. Bom, aceitamos a Jesus, passamos a mudar a nossa maneira de pensar, de agir, de proceder, e as pessoas começam a perceber que nós estamos diferentes. Por quê? Porque nós recebemos uma nova vida. Então nós passamos a viver não da maneira como vivíamos antes, em pecados, em ofensas contra Deus, desagradando ao Senhor, deixando o Espírito Santo triste. Agora nós mudamos. A nossa vida agora é uma vida edificada na palavra do Senhor e muitos não eram nem úteis à sociedade, mas como cristão, recebendo nova vida, nós passamos a sempre olhar para o reino, fazer o bem, né, ajudar o próximo, fazer obras de caridade, e estar vivendo em paz, promovendo a paz, ajudando uns aos outros. Então, a mensagem do Evangelho possibilita a oportunidade de um encontro real com o Filho de Deus. Então, a mensagem que você e eu pregamos nos possibilita levar a outras pessoas a oportunidade de elas se encontrarem com o Filho de Deus. Porque o mundo jaz no maligno, está perdido. E somente a palavra de salvação pode abrir os olhos do ser humano para que ele possa ter um encontro com Cristo. Assim, quem vivia em pecado agora experimenta uma vida de consagração a Deus como resultado do novo nascimento, a partir da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então, que nós possamos continuar pregoando a mensagem da palavra do Senhor. Tópico 3.1. Nós temos aqui uma figura com uma impressão digital e com a cruz vermelha, que representa, na verdade, a marca do sangue de Cristo. É como se você estivesse imprimindo a sua nova identidade através das suas impressões digitais, mas agora com a marca do sangue que você recebeu. Então, aquele que está em Cristo, nova identidade tem. A nova vida em Cristo começa com a transformação da identidade. Uma vez que somos reconciliados com Deus, recebemos uma nova natureza espiritual e somos chamados a viver como filhos. Então, como filhos, nós agimos diferente. Nós não pagamos mal com mal, nós amamos o nosso próximo e até aquele que nos odeia, nós amamos também, levamos a palavra ao Senhor e desejamos o melhor para ele. E quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, passamos a apresentar comportamentos diferentes das demais pessoas. E por isso, muitas das vezes, somos excluídos de grupos, né? Muitas das vezes somos perseguidos, as pessoas começam a se afastar, porque agora você é luz, você reflete, né? Você incomoda, porque você reflete a luz, e a luz mostra o que está errado, mostra, né, que o homem precisa se consertar com Deus, mostra o pecado. Então, nós que somos da luz, devemos andar na luz. E aonde nós andamos, nós trazemos influência, porque nós trazemos à tona o real estado do ser humano que se encontra sem Deus. Então, nós, quando nos convertemos, deixamos de frequentar determinados ambientes ou de nos vestir com certas vestimentas, né, que não são condizentes com os servos de Deus, com aqueles nascidos de novos. Deixamos de ouvir certas músicas, de falar certas palavras, palavras torpes, maldições. Nosso falar, nosso linguajar muda. Toda a nossa vida muda. Tudo em nós muda. Então, a partir de então, nossa vida passa a ser direcionada pelo Espírito Santo através das orientações bíblicas. Tópico 3.2. Caminhar em santidade e propósito. Viver em Cristo significa buscar uma vida de santidade, guiada pelo Espírito Santo, alinhando nossas ações e escolhas aos propósitos de Deus, para refletir sua glória no mundo. Abandonar o pecado, portanto, é evidência de uma vida transformada pelo poder de Deus. Com isso, passamos a caminhar em santidade. Paulo nos diz que temos que nos despojar do velho homem,
porque nós agora temos uma nova vida. E é tão glorioso fazer parte desse corpo de Cristo, porque levamos palavra de conforto, de paz, de consolação, de refrigério, palavra de ânimo, levamos esperança, nós levamos cura através da palavra de Deus, da fé na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que ele veio para sarar os feridos, para curar os enfermos, para aliviar o nosso jugo, né? Nos dá um fardo leve, suave, que é o de Cristo Jesus. Não, Jesus não nos impõe algo que nós não possamos carregar. Pelo contrário, ele alivia o peso do pecado que estava sobre nós, o peso da condenação, porque agora ele nos tornou novamente filhos de Deus, regenerados. Tópico 3.3. Comunhão e missão na comunidade. A nova vida em Cristo nos integra à comunidade de fé, na qual compartilhamos o amor de Deus e servimos uns aos outros, e cumprimos a missão de proclamar o Evangelho em obediência aos mandamentos divinos, recebidos na chamada de cada um de nós. Irmãos, agora que nós somos nova criatura, fazemos parte desta comunidade, vivemos em comunhão, nós também temos uma missão. E esta missão foi dada não somente aos apóstolos, mas a todos os demais seguidores de Cristo, chamados discípulos. Eu e você somos discípulos. E você, talvez aí que venha a me ouvir e ainda não é discípulo, ao tornar-se um discípulo, também terá sobre seus ombros a missão também de evangelizar. Pois Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Então, para que o mundo seja salvo, precisa crer. Mas para que o mundo creia, precisa ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E quem ministra a palavra de Deus não são os anjos. Quem ministra a palavra, a pregação do evangelho, somos nós, seres humanos, lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Então, em obediência aos mandamentos divinos, nós devemos continuar apregoando. Então, que eu e você possamos andar em novidade de vida e santidade, tanto no falar, ouvir, agir e em nossas atitudes diárias. Aqui nesta gravura nós temos aqui várias mãos apresentando o que tem, o seu pão, ou pegando ou partilhando o pão aos pés da cruz, que representa a palavra de Deus, o cristianismo, o evangelho. Então aqui as pessoas estão unidas num só propósito, que eu e você, professor, possamos continuar unidos e influenciando, ajudando, motivando os nossos alunos a que eles também continuem agindo como servos de Deus, apregoando a palavra do Senhor. A nossa terceira palavra-chave é a palavra santidade. Bom, então concluímos assim. Ser uma nova criatura implica em várias mudanças significativas na vida do crente. Então, quando nós nos tornamos novas criaturas, algumas mudanças elas sobressaem na nossa vida. Primeiro, você passa a ter uma nova identidade. Você agora é filho de Deus, nova criatura, nascido de novo. Agora você é um regenerado. Segundo, como você tornou-se um regenerado, as suas atitudes, o seu comportamento vai dizer quem é você. Os seus frutos vai dizer quem é você. Se você recebeu uma nova natureza, as suas atitudes mudaram. E em terceiro, a relação com Deus ela é restaurada. Você passa de novo a ter comunhão com Deus. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, isso tudo nos liberta do passado e nos leva a viver em santidade, nos capacitando a refletir o caráter de Cristo e a glorificar o seu nome em tudo que fazemos. Chegamos então ao final da nossa lição, nossa primeira lição de 2026. Esperamos que cada um de nós possamos continuar vivendo em novidade de vida, apregoando as boas novas de salvação e que sejamos instrumentos de bênçãos na mão do Senhor nosso Deus.
Tetelestais, está conformado. Tenha uma boa aula em nome de Jesus.